Invincible. Bem-vindos a mais um capítulo de... E enfim, temos o backstory dos Guardiões do Relógio. O capítulo começa onde terminou o anterior, onde a Yashiro, junto com o gatinho e os ratinhos, entram dentro do relógio onde está o Kako e a Mirai. E lá dentro tem meio que um pedaço de um caminho feito de areia. E tá lá meio que o reloginho meio que balançando, sabe? Aqueles do tic, 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 tic. E o gatinho não gosta muito de areia e vai pra cima da Yashiro. O gatinho ainda tenta convencer a Yashiro pra não ir pros Guardiões do Relógio, pois algo terrível vai acontecer. Ele até mostra o seu rabinho que estava meio que todo arrepiado. Mas a Yashiro fala, não, eu vou meio que continuar. E enquanto eles vão continuando, eles vão ver meio que lapsos de tempo. Primeiro de um lapso onde meio que alguém fala, ei, você sabia? Existe um relógio muito valioso, parecer do tempo medieval. E aí vai aparecendo vários lapsos de tempo, onde meio que explica que esse relógio é só para voltar pro passado. E diz que é para eles renunciarem seu tesouro mais precioso para assim ter um futuro melhor. E o povo concordou. Teve um que queriam ver os entes queridos que meio que já morreram. Teve outro que queria conquistar o seu amor. Teve outro que meio que ficou rico, meio que usando o relógio. Mas aí um homem meio que fala, esse relógio é amaldiçoado para os humanos. Somos incapazes de usá-lo corretamente. Devo selá-lo, pois isso está além da humanidade. E daí tem um disparo de um alarme de relógio, assustando a Yashiro e o gatinho. E o Kako meio que fala, me pergunto quem invadiu a nossa fronteira. Não deveria estar andando por aqui. Guarda essa parte do alarme por mim, porque isso vai ser bem importante. Aí a gente se encontra com os guardiões, o Kako, e o Kako fala que esse lugar tá cheio de recordações de todos que tentaram se interferir meio que no fluxo temporal. E nisso ele já pega os ratinhos e reconstrói o relógio junto com meio que a chavinha. E aí ele pergunta de onde ela conseguiu o relógio e o Yashiro. E aí a Yashiro fala que foi pelo próprio Akane. E aí explica toda a situação que todos seus amigos, incluindo o próprio Akane, morreram meio que na maldição da Casa Vermelha. E, gente, dá uma pena quando a Yashiro meio que confirma meio que a morte dos seus amigos. Então a Yashiro meio que implora pro Kako para ele que volte no tempo e deixe as coisas como eram antes. O Kako vê que a Yashiro tá passando por muita coisa e fala que ele não pode meio que fazer esse pedido, pois é algo que eles devem proteger mais do que tudo. E essa coisa não sofreu dano nenhum. E para isso, esse mundo já tá correto. E meu Deus, o Akane tava certo. Os Guardiões do Relógio realmente não dão valor à vida humana. E a Shiro fica toda espotefada. E nisso o Kako se refere a ela como Kanagi, já que a Yashiro meio que é uma. E resolve contar uma história do passado. O Kako mostra meio que uma ampulheta de areia. E a história começa com os rumores em relação ao relógio, que era um relógio que é capaz de controlar o tempo. Se alguém o visse e fizesse um pedido, faria que a pessoa viajasse no tempo. No entanto, é como meio que uma maldição para aqueles que utilizam. E nisso tem várias histórias, como do homem que desejava ficar rico para apenas ser assaltado, uma mulher que buscou o amor de um homem, mas não importava quantas vezes ela voltasse no tempo, ela nunca o conquistava. E também tem meio que a história do homem que subjugou todos os seus inimigos e salvou muitas vidas para ser morto pelo amigo invejoso, e concluiu que cada dono que possuísse o relógio se tornava arrogante e acreditava que poderia se tornar melhor, meio que usar meio que essa mecânica de voltar no tempo, mas não alcançava o futuro na qual desejava. Em vez disso, se envolveram no presente. Certo dia, um relógio veio parar num relojoeiro bem incompetente. Ele era habilidoso, mas excessivo. E esse relojoeiro é a cara do Kako. O relojoeiro tinha uma sobrinha, filha do irmão mais novo, que morreu junto com sua esposa num acidente. Ele adotou a menina, mas não com bondade no coração. E, gente, a menina é a cara da Mirai.
pai. Bom, esse relojoeiro não tinha mais habilidade de como meio que ser pai. Particularmente, nunca tinha sido gentil com outra pessoa na sua vida. Certo dia, em uma taverna, os amigos do relojoeiro perguntaram por que ele adotou a sobrinha. E o relojoeiro só meio que responde que ele se cansou que os seus servos o abandonassem. Então planejou que a sobrinha virasse sua empregada. Mas, gente, apesar de ser meio cruel por parte desse caco aí, quando era vivo, a menina é que nem Branca de Neve, ela só vivia feliz. E aí tem eles indo pra uma feira onde meio que a fofinha bebe meio que chocolate quente. No final, a sobrinha conquistou o coração do relojoeiro, fazendo que ele, que só tinha as máquinas como companheiras, desenvolvesse um desejo de ser mais gentil com ela. Então, o relojoeiro decidiu usar o relógio para evitar a morte do irmão mais novo e da cunhada, considerando como uma forma de retribuir essa gentileza para ela. Ele tentou várias vezes, mas tudo foi em vão. E nisso, o relojoeiro pensou num futuro meio que num presente onde meio que a sua oficina pegou fogo e a sobrinha nunca existiu, assim arruinando o fluxo do presente. Ao perceber o que tinha feito, o relojoeiro percebeu que ele não tinha que ter fazido isso e que poderia ter outras maneiras de fazê-la feliz sem voltar no tempo. Então só podia fazer uma coisa por ela. Primeiramente, selou o relógio para toda a eternidade, mantendo trancado para que nenhum humano meio que o visse, sendo observado por um observador humano. Depois, ele usou sua própria carne e alma e todo o seu ser para construir uma máquina, que é alimentada por poder místico. E isso aí virou o nosso Caco. E desde então, ele, junto da Mirai, que meio que foi construída em memória da sua própria sobrinha, existem ao lado do relógio especial, vai pedir pessoas que toquem nele e usem o seu poder. Porém, essa ampulheta aí tem vontade própria e quer que os outros a usem. E a partir daí, geram contos meio que para meio que as pessoas saberem aonde meio que essa ampulheta tá. E o Caco explica que deve ser por isso que os guardiões do relógio existem. Sem saber quem iniciou, por conta dessa bendita ampulheta. Vai assim pegá-los do seu mestre. E ele avisa a Nenê que usá-lo pode trazer ruína para todos. E minha gente do céu, que backstory do Caco e da Mirai. Pô, eu já tenho até pena meio que do Caco, porque, pô, ele queria a felicidade da sua sobrinha. E essa sobrinha meio que foi ela que, ironicamente, trouxe a origem a Mirai. Embora que a sobrinha aí seja mais obediente do que a própria Mirai. Nisso aí a Shiro pergunta ao Caco que ela não pode usar meio que a ampulheta, pois se coisas ruins vão acontecer. Caco responde afirmativamente e diz que o relógio não pode ser usado meio que por outras entidades, só os guardiões do relógio podem usar, pois esse é o propósito que o relojoeiro trouxe. Portanto, Caco não tem intenção de mudar meio que o passado para a Neném. E nisso aí a Shiro pergunta qual é a coisa que meio que o Caco meio que quer proteger. E velho, é segredo. Mesmo que soubesse, você não faria nada meio que com isso. E apesar de aparentemente derrotada, a Yashiro fala: eu vi o que disse, senhor guardião do relógio. E isso não faz sentido. Uma coisa eu saquei. Você não vai voltar no tempo. Então, nesse caso, ótimo, eu mesmo faço. É isso que a Yashiro faz. Ela pega a ampulheta mágica para ela mesma voltar no tempo. E o capítulo se encerra assim. Eu quero agora! Agora vamos para as teorias que tá na cara que a Yashiro vai morrer. É sério, tá preocupante a situação da menina. E nisso vamos ao capítulo 91, onde Miku Hanako pergunta para Yashiro se ela tá bem em falecer. Ou seja, nesse ponto, a Yashiro meio que agora meio que ela ataca-se meio que a tua própria vida, como se fosse condizente ao seu papel de Kanagi, começando a se sacrificar pelo bem dos outros. E isso nos leva à morte da Neném, pois ela não tá ligando mais pro perigo, tá disposta a tudo pra salvar seus amigos. O gato falando sobre o mau pressentimento, que ela iria se dar mal, que eles não podiam ver os guardiões do relógio. E claramente tem algo que vai acontecer com ela e esse algo não é bom. E o gato tá se portando demais com a Neném, ou seja, para alguém que acabaram de se conhecer não é novidade. Não é a mãe. E aí que a gente vai pra outra teoria. O Deus vai meio que tacar os aralhos meio que no relógio.
já que provavelmente ele não morreu meio que na explosão, com a possibilidade dele ir de atrás da Nenê para não alterar o passado. A gente viu meio que a mãe, entre aspas, tentando possuir o relógio, embora impedido pelo próprio Teru. E também tem o fato que o Kako aqui tá sendo muito ignorante, pois ele só voltaria caso o grande relógio estivesse em perigo. Sem ele e o próprio saber que ele realmente deixou algo perigosíssimo à solta, que essa coisa de Lovecraft. Algo que vai fazer um massacre em massa e também acabar com o relógio. Sinceramente, ele merece, pois esse cara tá sendo bem negligente. E olha que essas histórias nem são minhas, são da Inadi-san aqui no YouTube. E com certeza os barulhos soados meio que pelas duas vezes, meio que nos capítulos anteriores, tanto o de ontem, o anterior, quanto o de agora, pode representar meio que a Yashiro, que invadiu meio que a fronteira, e a própria coisa que tá meio que dentrinho do relógio. Ou seja, o Deus invadiu a fronteira. Então se preparem, meus amigos, pois vai ser uma loucura. Esse foi o capítulo 125 de Hanaka-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, como eu tô busy, fui.